Meus irmãos, vamos iniciar o nosso terceiro vídeo sobre a doutrina da providência. Então, nas últimas 2 semanas estudamos essa doutrina. Vimos no primeiro vídeo, um vídeo mais introdutório, algo sobre a natureza da providência. No segundo vídeo, falamos sobre como a providência se aplica às nossas orações, como nós podemos entender a relação, se Deus ordena todas as coisas, por que nós precisamos orar. E agora chegamos então ao terceiro vídeo, sempre dizendo que não necessariamente você tem que ter visto os 2 primeiros para ver esse. Os conteúdos eles são interligados, mas não são necessariamente sequenciais. Então, se você não viu os outros 2, você pode ver esse e depois ver os outros 2, assim como as nossas outras exposições. Então, hoje, meus irmãos, nós vamos ver a relação entre o sofrimento e a providência de Deus. Antes de começarmos o nosso estudo bíblico em si, vamos orar ao nosso Deus. Pai eterno, nós te damos graças, Senhor, porque temos o privilégio de ler a tua palavra, de ver as verdades da tua escritura, de sermos edificados por ela, Senhor. O teu Espírito Santo, ó Pai, faz com que a tua palavra não seja apenas conhecimento, não seja apenas informação, mas a tua palavra fala ao nosso coração, Senhor. A tua palavra nos conforta neste momento em que nós estamos, em muitos casos, isolados, ou aqueles que não podem ficar isolados porque têm que sair para trabalhar, porque trabalham em serviços essenciais, porque têm que ir até o sustento da sua família e trabalham em supermercados e outras coisas. São pessoas que não podem ficar nas suas casas. O Senhor as consola nesse momento com a tua proteção, Senhor. Ó Pai, nós olhamos para tantas coisas diante de nós, olhamos para o número de mortes que vem crescendo, olhamos, ó Pai, para a impiedade no coração de muitas pessoas nesse momento, olhamos para como muitas vezes, ao invés de corrermos para a generosidade, corremos para o egoísmo. Nós te pedimos perdão, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que na tua palavra nós sejamos exortados, confortados e edificados. Assim nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, ao estudarmos a doutrina da providência e sabermos então que Ele é o Deus que governa e preserva todas as coisas, nós podemos nos perguntar então, por que há tanta dor e sofrimento no mundo? Então, tendo em vista que Deus é o Rei soberano de todas as coisas, e sendo o Criador e provedor de todas as coisas, nós devemos afirmar que Deus tem um propósito com o sofrimento. Temos que entender que, sem dúvida, antes mesmo do pecado, o homem já tinha limitações físicas por sua própria estrutura de ser um ser finito. Mas nós devemos entender como essa questão se desenvolve principalmente depois da queda. E para isso nós precisamos primeiramente abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 14. O texto diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão Deus disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado.
porque tu és pó, e ao pó tornarás. Um teólogo chamado Palmer Robertson, ele vai fazer a seguinte observação sobre esses versículos. Ele vai dizer: se estes versículos, como tem sustentado a mente incrédula do homem, foram escritos como uma história para explicar por que as serpentes rastejam, eles devem, na verdade, terem sido compostos por um gênio. Porque, com todo o refinamento da vida moderna, os princípios que são afirmados nestes breves versículos continuam a caracterizar a existência total do homem. Ainda hoje, a luta básica da humanidade envolve a questão de prover o pão, aliviar dores, executar trabalho, gerar filhos e tratar com a inevitabilidade da morte. Vemos aqui, meus irmãos, em Gênesis 3, o início do sofrimento, o início da morte, o resumo de tudo aquilo que é a nossa luta diária. Vemos como as bênçãos que Deus tinha dado de forma plena para o homem foram aqui transformadas, foram modificadas por causa da queda, por causa do pecado de Adão e de Eva. A bênção do trabalho, por exemplo, que é colocado em Gênesis capítulo 2, verso 15, agora serviria para sua fadiga mortal, como nós vemos em Gênesis 3:17. A própria gravidez, que é exposta pela primeira vez em Gênesis capítulo 1, verso 28, no multiplicar, estava agora posta em dores, como vemos em Gênesis 3, verso 16. O casamento, que é uma bênção, como nós vemos em Gênesis capítulo 2, versos 24 a 25, agora aconteceria com atenção, pelo constante desejo de domínio por parte da mulher. A terra da qual eles poderiam comer livremente, como está em Gênesis capítulo 1, verso 29, agora produziria cardos e abrolhos, como vemos em Gênesis 3, verso 18. Aqui, meus irmãos, é posto na clara inversão que se dá após o pecado. No final do verso 19, nós vemos: posto és pó, e ao pó tornarás. Vemos que, de fato, a morte tinha entrado no mundo, de acordo com a palavra do próprio Deus. Como está em Gênesis 2, verso 27, que o homem não... verso 17, perdão, que o homem não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois se ele comesse, ele certamente morreria, e é o que acontece. Dessa forma, então, o homem lutaria com a terra pelo seu pão, e dali teria que tirar com dificuldades o seu sustento. Contudo, ainda assim, em seu fim, ele seria tomado de volta pela própria terra que lhe dá o alimento. Como comenta um teólogo chamado Groningen, o homem, no fim da sua vida, em vez de reinar sobre a terra fisicamente, teria que se render a ela. E um outro teólogo chamado Bruce Waltke, que também afirma: antes o homem devia governar a terra, agora o solo devora, exaurindo seus esforços, suas energias e a sua vida, e por fim envolvendo o seu corpo. Então, meus irmãos, a partir disso, nós vemos o sofrimento geral do homem e de toda a criação. Ali não apenas seres humanos foram afetados, mas toda a natureza, como nós vemos, Deus diz: maldita é a terra por tua causa. E ali terra simboliza, representa todo o cosmos, todo o universo passou ali por um processo, então, que seria necessário uma renovação, e essa renovação de todas as coisas só vai acontecer com a segunda vinda de Cristo. Nós vemos então a relação íntima e intensa do sofrimento e da dor com o que nós chamamos de pecado original. Além, meus irmãos, dessa consequência do pecado original em si, há o sofrimento como consequência de pecados pessoais. E esses juízos por pecados pessoais acontecem de maneira mais intensa contra aqueles que são perversos, contra aqueles que são ímpios, contra aqueles que não conhecem a Deus, porque não tem a palavra de Deus iluminando o seu entendimento, não tem a palavra de Deus refreando o mal.
É o que vemos no Salmo 7, a partir do verso 14, que diz: Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai neste mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. E na extensa comparação, meus irmãos, que acontece entre justos e perversos no texto de Provérbios capítulo 10, eu vou apenas trazer alguns versos aqui para mostrar um pouco do que esse texto expõe. Então, depois leia esse texto inteiro. Diz assim, a partir do verso 6 até o verso 8: Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca do perverso mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Perdão. Em todo o Antigo Testamento, esta linguagem de comparação nos mostra como Deus abençoa os crentes, restringindo seus pecados, e pune os ímpios, entregando-os aos seus próprios pecados, à sua própria vontade pecaminosa, o que atrai consequências ruins para eles mesmos, na sua própria vida presente e naquilo que virá na eternidade. Muitas vezes podemos olhar para a situação de vários ímpios como políticos corruptos, como traficantes que têm muito dinheiro e prosperidade, ou até mesmo para pessoas que não necessariamente conseguiram a sua riqueza de um jeito desonesto, mas que são ímpios, que prosperam, que claramente esbanjam as suas riquezas em prostituição e em coisas ilícitas. Enquanto muitos crentes passam dificuldades financeiras e problemas de saúde graves. O Salmo 37 diz, nos alertando e nos exortando quanto a isso: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão, como a relva murcharão, como a erva verde. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então, meus irmãos, devemos entender, e que fique muito claro, que os crentes sofrem. Eles podem sofrer, inclusive, em vida mais do que os ímpios. A conversa de alguns falsos mestres de que o cristão não sofre é uma grande e, na verdade, diabólica mentira. Nós vamos agora, então, meditar especificamente sobre o sofrimento dos crentes. O doutor Heber Campos Pai, ele tem um livro sobre a doutrina da providência, e ele diz o seguinte neste livro: a realidade nua e crua é que Deus não realiza nenhum tipo de redenção na nossa natureza física, nesta presente existência, nem nos livra totalmente dos sofrimentos e dores de nossa alma, enquanto neste mundo. Então, meus irmãos, muitos de nós conhecemos a doutrina do já ainda não, já recebemos várias bênçãos de Deus nessa vida, a salvação começa aqui, mas ainda não somos tudo aquilo que seremos, ainda não temos todas as bênçãos plenamente. Então, a nossa própria constituição física, os sofrimentos, como o Dr. Heber colocou aqui, eles não se vão nessa vida, pelo contrário, eles ainda nos acompanham. Então, doenças como esta que temos hoje se espalhando pelo mundo, enchentes, secas, tristezas, mortes, tudo isso cai também sobre a vida dos crentes. Também sofremos disso, que são consequências do pecado original, da entrada da morte no mundo. Além disso, também sofremos as consequências do nosso pecado em vida. Isso é muito claro, por exemplo, no caso de Davi, que quando comete adultério, ele não é condenado ao inferno por causa disso. Deus não tira a salvação dele por causa disso, mas devido ao seu pecado, vemos que conflitos terríveis envolvem ele e a sua família. Como é dito, a espada não se aparta do seu lar. Mas há um sofrimento, meus irmãos, que somente os cristãos têm, que é o sofrimento por conta do Evangelho, as perseguições. Porque além de todas essas coisas que qualquer pessoa pode sofrer, o cristão sofre porque não é deste mundo. Cristo diz
que o mundo nos odeia porque odiou a ele primeiro. O crente é, no sentido mais profundo da palavra, um estrangeiro, um peregrino. Ele sempre será perseguido se for fiel ao seu Senhor. E além disso, nós podemos sofrer com todos os males do mundo caído. Então nós temos a cruz que nós levamos, e somada a isso, todos os outros sofrimentos do mundo caído. Então, o que nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, é que Deus sempre tem um propósito com o sofrimento. O sofrimento não é um escorregão, não é um descuidado da providência divina, mas é parte do governo e da preservação do Senhor. Seja com um propósito punitivo, como no caso dos ímpios, ou seja, com um propósito educativo, disciplinar, como é para com os seus filhos. Como afirma Elizabeth Elliot, o sofrimento nunca é em vão. E em relação ao sofrimento dos crentes, ela diz: Deus sempre tem um propósito amoroso e Ele pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. Por isso, Tiago nos diz que o fato do sofrimento vir e ser inevitável não é motivo de desespero, não é motivo para nos entristecermos. Pelo contrário, Tiago nos diz que é motivo de alegria. Lá em Tiago capítulo 1, verso 2, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. Deus gera em nós, através do sofrimento e da dor, perseverança e maturidade espiritual. É assim que Deus está nos moldando segundo o caráter de Cristo. Com a sua disciplina, Ele nos educa como um pai, como é dito em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5, que diz: estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então sabemos que existem pais humanos, digamos assim, que de fato não disciplinam seus filhos, e o resultado é que o filho se torna estragado, se torna mimado, se tornam pessoas terríveis porque não são disciplinados pelo pai. No caso de Deus, Ele é infalível e isso nunca acontece. Por isso Deus sempre disciplina os seus filhos para moldá-los segundo o caráter do seu único Filho, Jesus Cristo, o qual nós nos tornamos irmãos mais novos por meio da adoção. Então vejam, meus irmãos, assim como não foi sem propósito as aflições de Jó, assim como não foi sem propósito o marido e o sogro de Ruth terem morrido e o cunhado de Ruth também, assim como não foi sem propósito Cristo ter sido injustamente julgado e injustamente condenado, o nosso sofrimento e a nossa dor nunca são sem propósito, como nos lembra o escritor C.S. Lewis. Deus sussurra a nós em nossos prazeres. Ele fala conosco em nossa consciência, mas Ele grita. Deus grita em nossa dor. A dor é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Podemos então tirar lições sobre a providência e o sofrimento dos cristãos. A primeira lição que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, desculpa porque aqui está a noite, mas a primeira lição que eu quero trazer para os irmãos é: o sofrimento nos ensina sobre a nossa fraqueza. Então abra comigo lá em Lamentações capítulo 1. Lamentações capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim: como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam.
Todos os seus inimigos procederam perfidamente contra ela. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. A cidade de Jerusalém, a cidade gloriosa nos tempos de Salomão, foi levada à queda e à ruína. Deus mostra, através desse intenso sofrimento, como o seu povo não podia confiar nos muros da cidade, como o povo não poderia confiar na coroa do rei, nem nas paredes do templo. Poucas coisas, meus irmãos, cegam as pessoas como a prosperidade. Não há dúvidas que, por isso, Cristo fala das dificuldades do rico em ser salvo. A ausência de aflições engana os homens que se ensoberbecem, e como sabemos pelo livro de Provérbios, a soberba precede a queda. Então, o sofrimento, as aflições nos mostram muitas vezes e com muita clareza que nós somos fracos. E é através dessa experiência de fraqueza que o Senhor nos fortalece nele, nos mostra dependência dele. Por isso, enquanto algumas pessoas afirmam que mudariam isso ou aquilo no mundo se pudessem, o cristão deve olhar para a sua história e mesmo para os momentos de sofrimento e dizer: é exatamente isso que tinha que acontecer, pois foi assim que Deus me edificou, foi assim que Deus me santificou. Eu lembro de quando o Dr. Russell Shedd, que foi um pregador batista muito piedoso, um pastor batista muito piedoso, um grande escritor, ele nos seus últimos dias dizia que as dores que ele sofria era Deus o desmamando do mundo. Através da fraqueza do seu corpo, Deus estava fortalecendo e preparando o seu espírito. O sofrimento mostra a nossa fraqueza e nos aproxima de Deus. Para aqueles que não estão em Cristo, é difícil ver esta relação entre sofrimento e edificação, entre sofrimento e fortalecimento. Mas é isso que nós vemos no ensino de Paulo sobre a cruz. Como nos ensina o Paul Helm em 1 Coríntios, Paulo diz: a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo aqui está se referindo ao fato de que a cruz de Cristo, embora seja loucura para aqueles que estão perecendo, é o poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. A pregação da cruz é uma pedra de tropeço para os judeus, é loucura para os gregos. Contudo, foi através da cruz, através do poder da cruz, que Deus resolveu mostrar o seu poder e a sua sabedoria. Nada do que Paulo diz aqui é inconsistente com a ideia de que é pelo poder e sabedoria de Deus que o universo foi formado e sustentado. A órbita dos planetas, o desenvolvimento das árvores, as rajadas de vento de uma tempestade, tudo isso são demonstrações de poder, também de sabedoria e de bondade, como Paulo deixa claro em Romanos capítulo 1. Mas há outro tipo de poder e de sabedoria em Deus. É a sabedoria e o poder vistos na cruz. É a sabedoria e o poder da graça, condescendência e amor altruísta expresso em Cristo. Essa sabedoria e poder foram manifestos em um tipo de fraqueza. Considere, por exemplo, a resistência de Cristo às tentações de Satanás no deserto, a sua recusa em ser juiz e legislador, o seu repúdio à proposta de Pedro de torná-lo um revolucionário,
A sua repreensão a Tiago e a João, os filhos do trovão, por desejarem pedir fogo do céu. A sua submissão à degradação e ao sofrimento. A recusa da ajuda da espada de Pedro e das legiões celestiais. Alguns diriam que essas atitudes foram de fraqueza, quando na verdade foram atitudes de força, de confiança e de sabedoria. A cruz é o poder e a sabedoria de Deus. Quando a pregação da cruz é refletida por uma atitude que Paulo chama de atitude grega ou judaica, aqueles que se identificam com essas atitudes consideram a mensagem da cruz fraca ou tola, mas Deus fez louca a sabedoria do mundo. A confiança que o crente tem o domínio soberano de Deus sobre todos os detalhes do universo não é uma confiança em uma força crua, não é um poder impessoal, abstrato. Em vez disso, essa confiança é baseada nas promessas de Deus como feitas em Cristo. É através de Cristo que homens e mulheres são capazes de ter confiança em Deus. Esse tipo de confiança não é aquele de triunfo ou sucesso mundial, mas a confiança na reconciliação, na justiça do reino de Deus, que é o objetivo do domínio do reino providencial de Deus. Então, meus irmãos, em segundo lugar, o sofrimento, ele nos aproxima dos meios de graça. Em primeiro lugar, o sofrimento nos mostra a nossa fraqueza. E em segundo lugar, o sofrimento nos aproxima dos meios de graça. Ao reconhecermos a nossa fraqueza, somos impelidos a buscar aquele que é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. E onde fazemos isso? Naquilo que na teologia reformada são chamados de meios de graça. Nós somos edificados no culto solene, na pregação da palavra e na ministração dos sacramentos. E é por isso que este momento de juízo pelo qual nós, a igreja do mundo inteiro, está passando agora com o coronavírus, nós vemos a mão do Senhor pesar, pois além de estarmos passando por um momento de aflição, fomos privados do culto. Como nos mostra o Salmo 42, nós devemos então ansiar por estar na presença do Senhor. Diz assim o Salmo: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava com a multidão. Veja como aqui ele não está falando de simplesmente algo pessoal, de algo individual, mas ele está falando da congregação, da reunião dos filhos de Deus. Então ele continua: de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Este momento de sofrimento pelo qual nós estamos passando nos leva a buscar com mais intensidade os meios que nós ainda temos e a desejarmos ardentemente a volta do culto. Nós devemos então buscar os meios que nós ainda temos com mais força, com mais intensidade. Nós devemos então nos voltar para a palavra, nos voltar para a oração e nos voltar para a meditação na palavra. Um autor chamado David Powlison tem um livro excelente, que inclusive tem ele digital, que é A Graça de Deus e o Sofrimento, se eu não me engano. A Graça de Deus e o Sofrimento, David Powlison, um livro excelente, e eu trago algumas lições dele aqui também. Ele vai falar o seguinte: por exemplo, quando você luta com as aflições, os salmos se tornam reais, a verdadeira fé se torna profunda, torna-se ainda mais vívida e sábia. Você cresce no conhecimento de Deus quando você se torna um exemplo de santidade e permanece sendo alguém em processo de santificação. A Escritura, a palavra de Deus, se torna ainda mais vívida através do processo do sofrimento,
porque quando olhamos os lamentos, porque quando olhamos o sofrimento que existe na Escritura, nós vemos aquilo ali, vemos como o Espírito Santo aplica todo o conforto que ele trouxe para o povo de Deus ali. Ele aplica aquilo para nós. O Espírito Santo aplica as verdades da Escritura ao nosso coração. Como está no Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos, a tua lei, a tua vontade. Então, meus irmãos, nós somos consolados também meditando nesta palavra lida, na palavra de Deus, que nos fala em todos os momentos da nossa vida. Isso também se aplica, como nós vimos, quando nós voltarmos ao culto, a palavra pregada e aos sacramentos. No vídeo passado, nós trabalhamos a relação entre oração e providência. Então não vou me estender muito, porque tem um vídeo inteiro sobre isso. Mas sem dúvida, o que nos leva às orações de petição e às orações de intercessão que nós fazemos é o sofrimento, é a dor. E quanto mais intenso e mais próximo de nós é este sofrimento, mais ardentemente nós buscamos ao Senhor. Como disse o reformador John Knox, o problema e o medo são como esporas para a oração, pois quando o homem, rodeado por veementes calamidades e oprimido por uma solicitude contínua, pede a Deus por conforto e ajuda no profundo poço da tribulação, uma oração sobe até a presença de Deus e não é vã. Devemos então, nessas situações, buscar o Senhor mais ardentemente, como alguém que está em perigo, grita por socorro, como nos mostra o belíssimo Salmo 142, ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Finalizo então este ponto voltando às palavras de Paulson. A aflição em si não é boa, mas Deus trabalha aquilo que é muito bom, trazendo os ignorantes e rebeldes de volta para casa. A dependência duradoura e vigilante da fé é um dos mais agradáveis frutos do Espírito. E você só carrega este fruto quando tiver passado por algo difícil. A voz de Deus fala de forma mais profunda do que aquilo que dói, de forma mais brilhante do que aquilo que é escuro, mais duradoura do que aquilo que se foi e mais verdadeira do que aquilo que aconteceu. A nossa terceira lição, meus irmãos, sobre o sofrimento e a providência na vida dos crentes é que o sofrimento nos leva ao arrependimento. Nós somos confrontados com a nossa incapacidade. Nós somos levados a Deus, a nossa fortaleza. E assim o Espírito Santo age em nós pelos meios de graça. Nós somos levados a nos arrepender de pecados que cometemos. David Paulson diz que o sofrimento é tanto um teste de autenticidade como um catalisador. Ele revela e forma a fé. Ele também expõe e destrói a fé que é falsa. As aflições expõem as esperanças ilusórias investidas em deuses imaginários. Devemos lembrar, meus queridos, que depois que Israel passou pelo cativeiro babilônico, a maior aflição da sua história, nunca mais eles incorreram no pecado de adorar ídolos. Podemos dizer que a aflição e o sofrimento é o fogo onde os nossos ídolos são queimados. Então, muitas vezes, ao perder o emprego ou ao ficar doente, por exemplo, nós estamos sendo ensinados de que o Senhor quer que nossa confiança, que a nossa fé não seja depositada em nenhuma dessas coisas, mas seja depositada unicamente nele. David Paulson diz também: a destruição do que é falso nos convida ao arrependimento em fé em Deus, como Ele é de fato. Perder aquilo pelo que se está vivendo, quando esses tesouros são vaidades, convida você a um arrependimento completo. Podemos interpretar o fato ou o desfavor de Deus
podemos interpretar o favor ou o desfavor de Deus ao observar como uma pessoa responde à aflição. A sabedoria para sofrer bem é como maná. Você precisa receber a sua porção diariamente. Você não pode armazená-la, embora fique mais familiarizado a respeito de como sair e encontrar o que precisa para hoje. Quarto lugar, meus irmãos, nós vemos que o sofrimento ele vai acabar, porque na sua providência Deus enviou o seu Filho. Precisamos agora voltar para aquele texto lá de Gênesis capítulo 3, especialmente o verso 15, que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. As palavras do Senhor, a serpente. Aqui, meus irmãos, é prometido que o descendente da mulher esmagaria, feriria a cabeça da serpente. Aqui temos o que é identificado como o primeiro anúncio do Evangelho, a primeira promessa da vinda de Jesus Cristo. Deus se compromete através da sua palavra de que este homem, ele viria. Deus proveu o Salvador. No verso 7 de Gênesis 3, ao perceber que estavam com olhos abertos, o homem e a mulher se cobrem com folhas de figueira. Mas em Gênesis capítulo 3, verso 21, é dito que Deus fez uma vestimenta de pele para eles, apontando aqui para o sangue inocente que é derramado para cobrir os pecadores. Algo refletido em todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, até a vinda de Cristo, que morre em nosso lugar. Deus provê o Salvador. Deus provê a salvação. Mas que homem poderia suportar o peso dos nossos pecados? Mas que homem poderia viver toda a sua vida na terra sem quebrar uma única parte da lei e assim ser considerado inocente? Que homem, sendo então inocente desta forma, poderia se colocar no lugar dos culpados? João responde ao dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. No verso 14, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Deus se tornou carne, o Deus se tornou homem. Por isso, em Cristo Jesus, o Deus homem, nós encontramos o Salvador. O pastor escocês presbiteriano chamado Thomas Boston, ele diz o seguinte: Cristo aceitou o ofício de Redentor e empenhou em fazer de sua alma uma oferta pelo pecado. Ele empreendeu alegremente essa obra na relação eterna que estava entre o Pai e ele. Ele estava contente em ficar no lugar dos eleitos e se submeter aos terríveis golpes da justiça vindicativa de Deus. A dívida não podia ser paga, nem os artigos da aliança poderiam ser cumpridos, exceto se o Deus fosse homem. Ele deveria, portanto, ter que ter uma natureza humana, capaz e preparada para o sofrimento. Por isso é dito em Hebreus capítulo 10, verso 5, por isso ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Era necessário que ele tivesse um corpo para sofrer o que era representado por estes sacrifícios legais, nos quais não tinha prazer. E ele pegou um corpo de carne, cercado pelas enfermidades da nossa natureza, decaída, exceto pelo pecado. Ele condescendeu ao deixar de lado as vestes da sua glória, ao não ter reputação, ao assumir a forma de servo e ao ser encontrado à semelhança dos homens. Nós vemos, meus irmãos, que o próprio Deus teve que se humilhar, se tornou carne como nós, habitou no meio de nós, morreu em nosso lugar e ressuscitou para nos dar vida. Se o primeiro Adão foi a porta da morte, do sofrimento e da dor, o segundo Adão, Jesus Cristo, é aquele que traz a vida que acabará
com o sofrimento, é aquele que traz alívio para nós e para nossas cargas. Por isso, Jesus Cristo é o ápice da providência, é o ápice do cuidado de Deus para com o nosso sofrimento, pois Ele sofreu as dores na carne e na alma, naquela cruz, para que nós, apesar de sofrermos hoje, como nós dissemos, nós sofremos hoje, mas não sofreremos na eternidade. Paulo declara isso claramente, meus irmãos, em Romanos, capítulo 5, verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Sabemos então, meus queridos, que o sofrimento terá um fim, é um grande alívio, porque sabemos pela palavra que todo aquele que serve a Cristo de forma fiel sofre. E além deste sofrimento, está sujeito aos sofrimentos que qualquer outra pessoa pode passar, como dissemos desde o início. Mas a dura realidade é que para aqueles que estão fora de Cristo, o sofrimento não terá fim. Então, se por acaso você está vendo este vídeo e ainda não está aos pés de Jesus, eu te digo, corra para Cristo. Corra para morrer com Jesus, pois Ele diz que aquele que perder sua vida, por causa dele, a achará. Ele é o único que pode providenciar a salvação. Então, o que aquece o nosso coração, meus irmãos, é sabermos que assim como o sofrimento por causa do pecado teve uma data inicial, ele também terá um fim, como é apontado nas palavras de Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1. Então, abra sua Bíblia e leia comigo. Diz assim: vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Aqui o encontro entre Deus e a igreja, entre Jesus Cristo, o Cordeiro, e a igreja, a noiva. E é dito, então, a partir do verso de número 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Este consolo se estende até esta esperança futura, mas ele começa hoje. O Deus da aliança nos diz: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E isso é ecoado nas santas palavras de Cristo, que diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor nos abençoe então. Foi realmente muito edificante, meus irmãos. Eu falo pessoalmente para mim, estudar nestas semanas essa doutrina tão preciosa da providência. E apesar das minhas limitações, espero que tenha sido edificante para os irmãos também. Mais uma vez eu reforço que qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Continue orando por nós e por nossa igreja. Continue orando pelo pastor Christopher, pelo presbítero Nélio. Continue orando pelo conselho da nossa igreja. E não deixemos, meus irmãos, em nenhum momento as aflições e as angústias do mundo nos fazer esquecer dessas verdades tão preciosas que a palavra de Deus nos traz. O Senhor nos abençoe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.